E aí pessoal, belezinha? Aqui é o professor Jordão. Eu vou falar hoje sobre campo elétrico. Essa aula é muito importante, pessoal, porque a partir dessa aula nós vamos entender o que é diferença de potencial, que é a tensão elétrica, e depois nós entramos em eletrodinâmica, falar sobre corrente elétrica, potência elétrica e circuitos, que é o assunto mais importante em termos de Enem vestibular sobre eletricidade, a parte de eletrodinâmica, ok? Então vamos finalizar essa parte da eletrostática falando rapidinho sobre o potencial elétrico. Pessoal, então tá aí, temos aí uma carga positiva, poderia ser uma negativa, ok? Na carga positiva aqui o campo é representado por essas linhas que partem da carga e vão para o infinito, são linhas radiais, belezinha? Bom, nesse campo de força aqui, chamamos de campo elétrico, certo? Ele também armazena energia, então a certa distância da carga nós temos um certo valor de energia. Então, essa energia que temos a uma certa distância da carga aqui, chamamos isso de potencial elétrico. Então, você pega uma carga elétrica, traz ela lá do infinito até este ponto aqui, ó, que eu chamei de V1. Então, a energia que eu gastei, né, para trazer até esse ponto, ela fica armazenada nessa posição, certinho? Então, você pega uma carga positiva, traz do infinito até aqui. Eu gastei energia para fazer isso. Essa energia não foi perdida. Porque se eu soltar essa carga, ela vai se repelir com essa e vai ser impulsionada em direção ao infinito novamente. Belezinha? Então o potencial elétrico depende do valor da carga e da distância. Então quanto mais distante, menor é o potencial elétrico, quanto mais perto, maior o potencial elétrico. Então o V1 é um potencial elétrico maior que o V2, tá? O potencial elétrico ele é medido em volt, certinho? Ó. Então o volt é joules por coulomb. Ó. 1 volt é 1 joule por coulomb. Ó. Uma unidade de energia para uma unidade de carga, ok? Então, se tiver lá 120 volts na tomada, quer dizer que para cada coulomb de carga elétrica que atravessa o fio, ele transporta 120 joules de energia. Belezinha? Pessoal, a uma mesma distância da carga, nós temos aí o mesmo potencial elétrico. Então, ao longo dessa linha tracejada aqui, ó, todos os pontos ao longo dessa linha tracejada tem o potencial V1. Então, se aqui for 20 volts, qualquer ponto aqui em cima desse tracejado é 20 volts. Se esse V2 for 10 volts, qualquer ponto em cima dessa circunferência aqui, ó, certinho? Vale 10 volts, ok? Então isso aqui é chamado de superfície equipotencial, quer dizer que todo mundo em cima aqui, né, dessa região aqui, ó, a uma mesma distância da carga, tal no mesmo potencial. Eu fiz isso no plano, mas isso é tridimensional, tudo bem? Na verdade, isso aqui forma uma esfera, né, uma superfície esférica que circunda a carga aqui, tudo bem? Tudo que estiver na superfície dessa esfera, ou se você considerar o plano aqui, ao longo aqui dessa superfície da circunferência, tem a mesma voltagem, tem o mesmo potencial elétrico. Então, olha só. Então, o potencial elétrico é o trabalho necessário por unidade de carga para deslocar uma carga elétrica entre dois pontos dentro de um campo, ok? Sob a ação de uma força elétrica. Então, ó, por isso que é volt, é joules por coulomb. Energia por unidade de carga aqui. No sistema internacional, no SI, o potencial elétrico é medido em volt, né? Se escreve tudo minúsculo, mas o símbolo é maiúsculo. Isso aqui é uma homenagem a Alessandro Volta, o cara que construiu a primeira pilha elétrica aí, o cientista italiano. Observação, o potencial elétrico é uma grandeza escalar, ok? Então ele não tem direção e sentido, ele só tem um valor, e aquele valor depende de onde ele está, certinho? Então depende lá da carga, ou das cargas que geraram o campo, e a que distância você está desta carga aí. Bom, então, o cálculo disso aí pode ser feito desse jeito, ó. O potencial no ponto A aqui, ó, é a constante elétrica K0 vezes a carga, tá? Então, essa partícula aqui com carga positiva, ela tem um certo valor de carga, que é esse Q aqui. E esse potencial VA está a uma certa distância aqui. Então, se eu pegar aqui, constante elétrica vezes a carga, dividido pela distância, eu descubro o valor do potencial elétrico neste ponto. Se eu pegar a distância daqui até B, eu calculo o potencial elétrico aqui no ponto B. Então, quanto mais distante da carga que gera o campo, menor é o potencial elétrico. Ó. Ele cai com o inverso da distância. E quanto maior for o valor da carga que gera o campo, maior é o potencial elétrico. Aí, bem simples, né? Bom, e se eu quiser saber o potencial elétrico, né, ou
melhor que isso, né? A diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos, ó, VA menos VB, certinho? Se eu quiser saber a diferença de potencial daqui, é só eu saber aqui quanto de energia eu gastei para ir de A até B. Então isso aqui essa energia gasta para ir de A até B é chamado de trabalho. O trabalho é uma variação de energia. E dividir isso pelo valor da carga que está se deslocando. Então eu tenho uma carga Qzinho, certinho? Ela é colocada aqui, se ela for positiva ela se desloca para cá. Certo? A energia que foi gasta aqui para ir daqui até aqui é o trabalho. Se eu pegar esse trabalho e dividir pelo valor da carga, eu tenho aí a diferença de potencial, né, entre esses dois pontos aqui. Tá? A gente vai ver que essa diferença de potencial, né, pode ser chamada de DDP ou tensão elétrica. Bom, e aqui são as unidades do sistema internacional, né? O potencial elétrico é volt, a constante elétrica é dada para você, ó, 9,10 a nona, Newton, metros quadrados, Coulomb quadrado. A carga elétrica é dada em coulombs, a carga que se move dentro do campo, aqui nas proximidades dessa, também medida em coulombs, e a distância em metros, tudo no sistema internacional aí. Bom, vamos fazer alguns exercícios aí para colocar em prática essas ideias. Ó, Universidade Federal de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, uma partícula com carga 2,10 a menos 7 coulombs se desloca do ponto A ao ponto B, que se localizam numa região em que existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a 4,10 a menos 3 joules sobre a partícula. Ó, me deu aqui o trabalho realizado, a energia gasta para mover essa partícula aí. A diferença de potencial VA menos VB, certinho? A gente vai ver mais para frente, chamamos isso de tensão elétrica. Entre os dois pontos vale quanto em volts? Bom, aqui dizendo que a resposta é D de dado, né? 2,10 a quarta, vamos confirmar isso aí, ó. Tá aqui a carga que se move dentro do campo, 2,10 a menos 7 coulombs. Tá aqui o trabalho realizado, ó, 4,10 a menos 3. Então, ó, o potencial elétrico entre dois pontos é o trabalho entre os dois pontos, 4,10 a menos 3, dividido pela carga que se move, né? Então, 2,10 a menos 7. Aí é fazer a conta, né? Ó, 4 divide por 2 dá 2. 10 a menos 3 divide por 10 a menos 7. Mantém o de cima, né? E subtrai os expoentes, o de cima menos o de baixo. O de cima é menos 3, menos o de baixo. Ó. Só que o de baixo é negativo, né? Menos 7 seria um produto de carga, certo? Então, quando você tem menos 7, ficaria mais 7. Quer dizer, o negativo do negativo é positivo. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, né? Mais 7. Ó. Menos 3 mais 7 dá 4. 2,10 a quarta volts, 20.000 volts. Resposta D de dado. Fácil? Moleza? Sossegado? Diz aí nos comentários se você achou isso fácil, se você tem alguma dúvida sobre isso. Vamos prosseguir aqui nessa historinha. Mais um exercício aí, um exercício teórico da PUC do Rio Grande do Sul. Uma carga de 2,10 a 7 coulombs encontra-se isolada no vácuo, distante 6 centímetros de um ponto, P. Dado aí o K0, em unidades do SI, qual é a proporção correta? Bom, é uma questão teórica, mas não tem jeito, pessoal, vai ter que fazer uns cálculos aí, certo? Bom, então, ó, ele está dizendo aqui, nos diversas questões aqui, né? Ele está perguntando aí qual é o potencial elétrico, onde tem valores calculados, ó, o potencial elétrico no ponto B vale isso ou vale isso? Melhor jeito, pessoal, calcula o potencial elétrico aí, você tem as informações, ó. Você tem a carga que gerou o campo, 2,10 a menos 7, a distância a partir dela é 6 centímetros, só que tem que ser em metros, sistema internacional, não se esqueça disso. Então é só dividir isso aqui por 100, ó. 100 dividido por 100 é o mesmo que 6,10 elevado a menos 2 metros, certinho? Bom, vamos lá, o potencial no ponto P é K0 vezes Q sobre D. O K0 é 9,10 a nona, o Qzão aqui é a carga que gera o campo, 2,10 a menos 7, e a distância 6,10 a menos 2. Bom, 9 vezes 2 é 18, né? Agora você tem um produto de potências aqui, ó, mantém a base e soma os expoentes. 9 se soma com menos 7 dá 2, ó. Fica 18,10 ao quadrado em cima, 6,10 a menos 2 embaixo, porque eu não mexi embaixo. Agora sim vamos fazer a conta. O de cima dividido pelo de baixo. Ó. 18 divide por 6 dá 3. Certinho? Divisão de potências de 10. Mantém a base e subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo. Ó. Então, o de cima é positivo, é 2, menos o de baixo, que é negativo. Ó. Menos 2, né? É um produto de sinais negativos, é positivo. Ou
Truque, o negativo do negativo é positivo. Então, ó, isso aqui vai ficar mais 2, pessoal. Mais 2 com mais 2, mais 4. Então, 3/10 a quarta. Então, nós sabemos aí que o potencial elétrico, né, ele vale 3/10 a quarta, e ele é positivo, né, porque ele te deu o valor da carga aqui, ó, e como ele não colocou o sinal, a gente está supondo que essa carga aqui é positiva, ó. O potencial elétrico no ponto P é positivo e vale 3/10 a quarta aí. Belezinha? Sussa! Bom, vamos prosseguir, acho que tem mais um aí, ó. Então, resposta C ali. Olha lá, esse aqui sim, um exercício totalmente teórico, não tem continha. Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Quando se aproximam duas partículas que se repelem, a energia potencial das duas partículas, aí tem as várias alternativas, ó. Aumenta, diminui, fica constante, diminui em seguida aumenta, aumenta em seguida diminui. E aí, pensa um pouquinho aí, o que você acha? Né? Duas partículas que se repelem, né? Tipo duas positivas e duas negativas, você vai aproximando e essa repulsão vai aumentando cada vez mais, certinho? Porque partículas que têm carga de mesmo sinal se repelem. Então, você gasta cada vez mais energia para aproximar essas duas, certinho? Então, o potencial aí, pessoal, aumenta, porque você está, né? Quanto mais elas se aproximam, maior a repulsão, então mais energia você gasta para aproximá-las. Então, o potencial elétrico aumenta aí. Beleza? Bom, mais uma aí, pessoal. Acho que essa aqui é a última, ó. Centro Federal de Tecnologia lá do Paraná. Quando dizemos que a tensão elétrica numa tomada corresponde a 127 volts, é porque sua potência equivale a 127 watts. Pessoal, você tem que lembrar o que é volt. Volt é energia ou trabalho realizado por unidade de carga. Volt é joules por coulomb. Certinho? Quantos joules estão sendo transportados por cada coulomb? Certinho? Sabendo isso, você vai direto na resposta, pessoal. Resposta C, ó. Cada um dos seus coulombs transporta energia equivalente a 127 joules. Viu? Então é importante saber o que significam as unidades de medida, quais as definições, os conceitos por trás dela aí. Pessoal, chegamos aí no final, né? Obrigado aí pela audiência. Qualquer dúvida, pergunta aí. Pessoal, compartilha esse vídeo, dá um likezinho aí para ajudar o canal, beleza? Também estamos lá no Instagram, então fica aí para a próxima aula aí. Tchauzinho, pessoal, até mais.